Boa noite, pessoal. Bom, é uma grande honra voltar aqui a Vitória, Espírito Santo, a convite do meu querido amigo, irmão Roberto Carlos, não, professor Rodrigo Mazei, que... Pensei quase que você falou Roberto Carlos, Mazei. E meu irmão, meu confrade, eu já me sinto aqui da casa, é minha terceira semana jurídica. Vocês têm conferência estadual? Essa eu acho que é a conferência estadual de vocês, né? Porque é sempre um evento tão cheio, né? Porque alguns estados têm conferência estadual. O sucesso que esse evento sempre é, e os nomes que sempre traz, com exceção minha e da minha irmã, claro, mas é praticamente uma conferência estadual. É a minha primeira palestra no semestre, estou voltando às atividades. Fui participar de um evento jurídico fora do Brasil, lá em Amsterdã. Não fui lá para comer bolo, nem fumar cigarrinho do capeta, quero deixar bem claro para vocês. Fui participar de um congresso e também fui dar uma volta para beber um pouco de cerveja belga, né? Porque todo mundo... ninguém é de ferro, e estou voltando às minhas atividades agora. Então, se eu estiver um pouco enferrujado, eu já peço aí minhas desculpas. Bom, eu vou falar hoje com vocês sobre transformação contratual, que é uma palestra que eu voltei a falar. Este ano eu abri o Congresso da Federal de Santa Catarina, acho que o professor Pedro é professor lá, né? Junto com o professor Fernando Noronha, que é um grande expoente sobre esse assunto. E tenho falado sobre esse tema, e ouvindo o doutor Pedro, eu estava relembrando a minha época quando eu era advogado de contencioso civil, né? Porque ultimamente eu não faço mais contencioso, virei advogado de gabinete, né? E eu me perdi na metade da sua explicação. Desculpa a sinceridade, né? Aí eu vi como realmente estou enferrujado no processo. E eu fiquei pensando duas coisas quando você falava, né? Primeiro, como o processo é complicado, né? Como é complicado. E segundo, será que não seria possível, isso já vem acontecendo, a gente contratualizar mais o processo, saber das regras de antemão, como é que o processo vai começar, como vai terminar? Isso já acontece. Só que para que você consiga isso, você tem que pagar, né? Por isso, tem que ir para uma arbitragem. E até que o negócio jurídico processual efetivamente pegue no Brasil, vai demorar um pouco de tempo, né? Mas como o processo é complicado, e como ele ficou, desculpa, mais complicado ainda com esse novo Código de Processo Civil, né? Eu já não entendia bem a diferença de tutela antecipada e cautelar. Agora que eu não entendo porra nenhuma, desculpa o termo aqui, né? Diferente de tutela provisória, tutela antecipada de caráter antecedente, cautelar de caráter antecedente, tutela de urgência, tutela de... Falaram que ia simplificar, não entendo absolutamente nada, né? E assim, desculpa, porque eu sou um civilista que voltou a estudar processo, né? Assim, algumas constatações sobre esse novo CPC, eu vou fazer uma rápida comparação quando veio o Código Civil, né? Primeira coisa, 70% desse novo CPC, pelo menos é o que eu estou percebendo, ele não está sendo aplicado. Ou está? Aquele 489, por exemplo, que é lindo, 489 parágrafo 1º, eu não tenho visto a aplicação dele. Que os juízes de primeira e segunda instância são obrigados a seguir os tribunais superiores, nem os tribunais superiores seguem eles mesmos. Verdade. Eu vou dar um exemplo que tem a ver com contrato. Tem uma súmula do STJ, que é a súmula 381, que diz assim: nos contratos bancários é vedado ao julgador conhecer de ofício da abusividade das cláusulas contratuais. É uma súmula totalmente absurda. Ela viola o CDC, viola o Código Civil, porque a nulidade absoluta tem que ser conhecida de ofício, está no 168, parágrafo único. Só que os precedentes dessa súmula tratam de juros bancários. E os sucessivos, quer dizer, os julgados que surgiram depois da súmula, começaram a aplicar para qualquer coisa. Só que o novo CPC não prevê que as súmulas devem ser interpretadas de acordo com os precedentes? Pois é, o STJ tem aplicado para qualquer coisa. E aí o ministro Sanseverino pediu a revisão da súmula, o que diz o STJ? Não, nós vamos continuar aplicando como nós sempre aplicamos. Disse lá a composição da segunda turma, quer dizer, de acordo com os sucessivos, quer dizer, estão desrespeitando o novo Código de Processo Civil. Essa é a primeira constatação. Parece que no Brasil, parece não, né? A gente percebe, existem leis que pegam e leis que não pegam.
Quando a gente fala de vigência da norma, a gente tem que falar existência, validade, eficácia e eficiência, porque a gente tem que verificar se a lei pegou ou não. O novo CPC não pegou. Outra lei que não pegou. Estatuto da pessoa com deficiência. Não pegou. A interdição lá em São Paulo ocorre do mesmo jeito que era antes. Não sei aqui. Aliás, as pessoas não sabem se é interdição, se é ação de nomeação de curador. Entra lá no modelo que tem lá no peticionamento eletrônico, está interdição. Ah, mas não é ação de curador. As pessoas não sabem nem a ação que cabe. Essa reforma trabalhista, por exemplo, eu duvido que os juízes do trabalho vão aplicar. Duvido. Aliás, tem ali tabela de dano moral. A gente já viu esse filme. Jurisprudência brasileira não aceita a tabela de dano moral. Já aconteceu isso com a lei de imprensa, já aconteceu isso com a lei de telecomunicações, vai acontecer de novo. PV lá um tabelamento de dano moral, o maior dano moral que vai existir no Brasil é 50 vezes o salário do empregado. E ainda faz uma discriminação de lesão a direito da personalidade por aquilo que a pessoa recebe, não por aquilo que a pessoa é. Bom, segunda constatação. Quanto tempo tem o novo CPC? 1 ano, né? 1 ano, um pouco mais de 1 ano. Eu não vejo mais as pessoas estudando o novo CPC, como aconteceu com o Código Civil, que ficaram estudando 5, 10 anos. Então, das duas, uma. Ou não estudaram, ou aprenderam muito rápido. E aí nós estamos vivendo a era da genialidade legalista no Brasil. As pessoas automaticamente já conhecem a lei em 1 ano. Qual dos senhores acha que é a opção que está acontecendo? A primeira ou a segunda? A segunda. Todo mundo já aprendeu sobre o novo CPC? Então eu vou fazer igual aquele professor chato. Eu quero que alguém me explique a diferença das tutelas que eu falei agora há pouco. E de maneira didática, não que eu me perca no meio do caminho. Bom, em relação ao Código Civil, eu vou falar de algumas coisas que pegaram e outras coisas que não pegaram. Porque o grande mérito do Código Civil de 2002 foi ter mudado um pouco a faceta do contrato no Brasil. Um pouco, eu digo. Não mudou como deveria ter mudado. Quando eu gosto de falar de contrato, isso desde para o aluno lá da graduação, até chegando nos estudos mais avançados, eu gosto de fazer 2 perguntas. Primeira pergunta. Os contratos que nós celebramos no Brasil, eles são negociados pelas partes ou são geralmente impostos por uma das partes? Em regra, impostos por uma das partes. Segunda pergunta. Os contratos que vemos geralmente no Brasil são justos, corretos e equilibrados ou injustos, abusivos e desequilibrados? Injustos, abusivos e desequilibrados. E para aqueles que são extremamente liberais, só um detalhe: o mercado no Brasil é diferente. Porque o mercado no Brasil tem uma máxima que é a máxima malandral. É uma coisa impressionante. Vindo para cá, agora toda companhia aérea, antes do embarque, tem lá o fiscal da mala. Porque se a tua mala passar lá do limite, despacha e tem que pagar R$50. E olha que muita gente avisou, inclusive eu escrevi texto dizendo que essa portaria da ANAC era ilegal, que era abusiva, que não ia nada abaixar o preço de passagem. Você abaixou o preço de passagem? Eu ainda não percebi. Alguém já percebeu diminuir o preço de passagem aérea no Brasil? Alguém aqui percebeu? Eu não. O que eu vi de diferente quando eu voltei para cá essa semana foi o malandral. E outra coisa também que não vai dar certo. Olha aí a questão de fazer intervenção errada, né? Agora ninguém mais despacha a mala, né? Todo mundo vai levar a mala em cima. Tem lugar para todo mundo colocar a mala em cima? Tem? Ontem mesmo a imprensa já noticiou que teve uma confusão lá em Cuiabá por conta disso. Tem uma coisa que se chama regra de tráfico no direito contratual. Aquilo que é habitual, é consolidado, que o costume aceitou. Todo o Código Civil fala disso. O nosso artigo 113 fala, por inspiração alemã, que os contratos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar da celebração. No Brasil, sempre o preço da passagem englobava o principal, que é o passageiro, e o acessório,
que é a mala. Aí vem uma norma da ANAC, por portaria, revoga o tratamento do Código Civil e revoga o Código de Defesa do Consumidor. E a gente não faz nada. Porque o Senado, na verdade, já suspendeu. Falta a Câmara aprovar o que o Senado já fez, que é suspender a portaria da ANAC. Até quando a gente vai esperar? Porque isso é claramente abusivo, é ilegal. E a gente não faz nada. Bom, eu pelo menos estou reclamando aqui com vocês, né? Vou ver se a gente desperta alguém para fazer alguma coisa. Né? Bom, nós temos ainda malandragens no contrato no Brasil. Eu estava falando de regra de tráfico, que é sempre interessante, né? Eu gosto de um exemplo que está no livro do Karl Larens, que é um alemão, e é um livro da década de 70. Olha que curioso. Ele conta uma história que o alemão liga para um hotel e fala lá no hotel na Alemanha, no telefone. Na época não tinha Booking, não tinha... Eu quero 2 quartos com 3 camas. Só isso, e desliga o telefone. Como é que o alemão monta 2 quartos com 3 camas pela regra de tráfego? Ele vai colocar 2 camas num quarto e 1 cama no outro. Até porque na Europa não é comum ter quarto com 3 camas. Como é que o brasileiro monta os 2 quartos com 3 camas? 3 camas um quarto, 3 camas do outro. Inclusive porque pode cobrar mais caro. Segundo, porque também é pessimista. Ah, vai saber, né? E terceiro, porque é comum ter quarto de 3 camas no Brasil. Isso é regra de tráfego. Sabe que eu tive uma experiência parecida, né? Eu até conto isso no meu volume 1. Está no volume único também, né? Deixa eu fazer uma nota de rodapé rápida, né? Saiu uma lista agora dos livros que mais venderam no Brasil esse ano e meu volume único está ali, né? E aí eu vi uma crítica, mas aí só livro de resumo na lista. Eu também faço a crítica, não é meu livro preferido. Não é, eu queria que o pessoal lesse mais, né? O meu livro preferido é minha tese de doutorado, que eu quase morri para escrever, mas quem lê tese de doutorado? Só a banca e o candidato, né? Presente de grego, dá a tese de doutorado para o amigo. Que porcaria esse lixo aqui para ocupar espaço. Fazer o quê? Mas uma vez eu cheguei numa feira lá em São Paulo, né, para comer pastel, porque São Paulo não tem muita coisa para fazer. Passeio turístico de São Paulo, e na feira comer pastel. E eu sempre ia na mesma barraca e falava 3 pastéis de queijo para viagem. 3 pastéis de queijo para viagem. Aí eu fui abreviando, como mineiro que sou, falei 3 queijos para viagem, 3 queijos para viagem. E aí tinha uma funcionária nova na barraca, inexperiente, que não conhecia a regra de tráfego. Eu falei 3 queijos para viagem. Ela me entregou um pastel de 3 queijos. Eu nem sabia que existia pastel de 3 queijos. Aí a gerente da barraca, uma oriental, sua burra, fez ainda assédio moral, dano moral. Se o gordinho está pedindo 3 queijos para viagem, são 3 pastéis de queijo para viagem, não um pastel de 3 queijos. E aí eu perguntei, mas o que seria o pastel de 3 queijos? Ela falou, mussarela, catupiry e gorgonzola. Falei, meu Deus do céu. Essa aqui já entope a carótida, já vai direto para fazer desentupimento. Mas estão entendendo o que é regra de tráfego? E aí os senhores vejam, numa interpretação de um contrato de compra de pastel, já tem diferença naquilo que o remetente falou e o destinatário recebeu. Imagina nos contratos mais complexos. Que agora eu tenho feito isso. Eu falei para vocês que de um ano para cá, eu já sou afastado do contencioso há muito tempo, contencioso civil, né? Eu meio que desisti, né? Fica aí minha solidariedade àqueles que estão firmes, né? Viu, Mazei? Seja forte, aguente, né? Eu já pulei fora, mas eu tenho prestado consultoria para um escritório fora do Brasil. Um escritório inglês, não posso falar o nome. Poderia, mas não vou falar. E eu tenho visto contratos e problemas em contratos no mundo inteiro. E problemas de interpretação. E é impressionante, né? Eu vou indicar um filme para vocês. Eu não sou muito de indicar filme. É um filme que... O título do filme é The Founder. Quer dizer, O Fundador. Está traduzido lá no Netflix, no Now, como Fome do Poder. Alguém já viu, não? Quem falou já?
O senhor aí, conta a história de quem? De quem? Ah, muito bem, do fundador do McDonald's. Eu vou fazer um spoiler, tá? Rapidinho. Ah, desculpa, não viu, perdeu a chance, então vou... Na verdade, não é um dos McDonald's, né? É o cara que roubou a ideia. O cara roubou a ideia. O nome dele era Ray Kroc, morreu já, né? Ele roubou a ideia dos irmãos McDonald's e roubou, ele comprou, né? Mas indiretamente ele roubou. Ele roubava tudo, roubava até a mulher dos outros, né? Ética zero, nenhuma. E a gente pensa que malandragem só tem no Brasil. Na minha interpretação, o McDonald's surgiu por malandragem. O senhor também não ficou com essa impressão no filme, não? Não? É que o senhor deve ser fã do McDonald's, né? Eu acho uma bosta, então, por mim... O senhor não achou malandragem do cara? Negócio. Business is business, né? Ah, muito bem. E aí tem uma frase do filme que ele fala assim: contratos são como corações, existem para ser partidos. Porque, vejam só, senhores, quando o contrato chega para um advogado, geralmente é para você encontrar uma brecha, isso não é só aqui, para não cumprir o contrato. É ou não é? Um dos casos que eu atuei, que teve repercussões aqui no estado de vocês, tem uma cláusula lá no contrato dizendo que se houver dolo ou culpa grave do segurado, a seguradora não paga. E aí a seguradora não quer pagar. E aí vai tentar configurar como dolo ou culpa grave. Então, assim, o trabalho do advogado é tentar achar naquilo que foi pactuado alguma brecha para afastar aquela premissa de que o contrato, quando ele é feito para aprisionar o seu futuro, porque ele é feito para isso. E sempre tem uma brecha. E no Brasil, como em outros países, geralmente nos países europeus, a brecha ela é desenvolvida a partir de um princípio que existe em todos os países, o princípio da boa-fé objetiva. Em alemão é Treu und Glauben. Em italiano é Correttezza. Só que no Brasil, além da boa-fé objetiva, existe um outro princípio que os advogados utilizam muito, às vezes pega, às vezes não pega, que só tem no Brasil, que é a função social do contrato. Eu nem falo mais jabuticaba jurídica, porque eu descobri que tem jabuticaba nos Estados Unidos também. E eu vi que tinha. Lá na Flórida é cheio de jabuticaba. Os brasileiros foram lá e plantaram a jabuticaba, e elas estão bem lá. Inclusive tomei uma batida de jabuticaba. Cheguei lá num quiosque, tinha batida de jabuticaba, pão de queijo, quibe. O que mais que tinha brasileiro? Coxinha. Tudo mal feito. Mas tinha. Então não falo nem que é uma jabuticaba jurídica. E esses dois princípios, 90% das grandes disputas contratuais, há o debate a respeito deles. Fazendo uma nota sobre o novo CPC, eu vejo muito doutrinador, especialmente na área de teoria geral do direito, fazendo uma crítica que não é possível colisão entre regra jurídica e que não é possível resolver colisão entre regras por ponderação. Senhores, isso é feito no direito contratual a todo momento. Nas grandes disputas, nas grandes arbitragens, nos grandes debates de direito contratual que nós temos no Brasil, geralmente eu tenho, de um lado, sendo alegado um princípio, que é uma regra, como boa-fé, que está no 422 do Código Civil, e do outro lado, função social do contrato. Ou boa-fé contra boa-fé, 422 contra 422, ou exceção de contrato não cumprido com adimplemento substancial. Então falar e criticar, pelo 489, parágrafo 2º do novo CPC, não existe ponderação de regra, ponderação é só sobre o princípio, é quem desconhece a prática do direito contratual. O que mais acontece é colisão de regra hoje no direito contratual. E aquele debate eterno, que só não vai acontecer nos contratos empresariais. Eu vou proteger o mercado ou eu vou proteger o consumidor? Eu já tenho
eu já posso falar já, quase 20 anos de advocacia. Ano que vem eu completo 20 anos de advogado. Né? Mais 5 anos eu comecei a estagiar, não, 25 anos lidando com direito. E eu gosto muito de estudar jurisprudência. Muito. E eu já peguei uma fase que a jurisprudência brasileira protegia mais o consumidor do que o mercado. Já peguei uma fase da jurisprudência do STJ, que a terceira turma era mais consumerista e a quarta turma era mais mercado. Hoje, sem dúvida nenhuma, o STJ tutela mais o mercado. E aconteceu o oposto. A terceira turma é mais mercado, pelo menos na minha leitura, e a quarta turma é mais consumidor. Deveria proteger mais. Eu vou dar um exemplo. O contrato mais abusivo que existe no Brasil, qual é? Tem um amigo meu, já? Tem um amigo meu, eu vou passar do tempo um pouquinho. Obrigado, obrigado. Sei que vocês estão querendo ir embora, viu, Mazei? Está querendo tomar o seu vinho, mas... Pô, primeira palestra. Posso, presidente? Muito bem, presidente. E o presidente falou que vai oferecer um churrasco para vocês, dia 11. Ué, o que vocês estão rindo? Não vai ter o churrasco? Ele que ofereceu, não foi? Não, eu tenho compromisso. Mas eu participaria. Isso que é festa legal, churrasco, né? Lá em São Paulo é jantar com violino, aquela chatice, né? Bom, é churrasco mesmo, né? Vai ter um pagode lá, não? Pagode, Wesley Safadão vai vir tocar também? Eu vi o cartaz aí. Lá nos Estados Unidos é o Wesley Big Pervert. Não sei se vocês sabem que ele chamado... Eu vi o quadro. Wesley Big Pervert. Quem é? Wesley Safadão. Caramba, eu até me perdi. Onde é que eu estava mesmo? Ah, eu estava falando do contrato mais abusivo do Brasil. Tá vendo? A senhora me atrapalhou. Qual é o contrato mais abusivo no Brasil? Eu tenho um amigo que escreveu, agora publicou num livro, que o professor Eduardo Arruda Alvim coordena sobre os 25 anos do CDC, ele elencou todas as abusividades, o professor Segala. Né? Qual é? Tem 18 abusividades. Que, aliás, assim, é uma sacada genial, né? O contrato que explora o sonho do brasileiro. Qual é o sonho do brasileiro? Ir para Walt Disney, ter um carro importado ou ter a casa própria? Então, senhores, se eu fosse elencar as 18 abusividades aqui, eu ficaria até amanhã elencando. Mas eu vou comentar algumas. Né? Primeira delas, taxa de assessoria técnica imobiliária. Pelo menos essa o STJ falou que é abusiva. Só que falou que o prazo prescricional para reaver o dinheiro é 3 anos. Quando o próprio STJ dizia até então que a ação de repetição de indébito, prescrição seria de 10 anos, não de 3. Tem súmula do STJ, 412. Outra abusividade, taxa de corretagem. Quem contrata o corretor é a imobiliária. E o 722 do Código Civil prevê que quem paga o corretor é quem tem o resultado útil, portanto, a imobiliária. Transferir isso para o consumidor é abusivo, 51, inciso 4 do CDC. Mas o STJ falou que é possível cobrar. Aí você tem juros sobre juros, juros abusivos, juros no pé, cobra juros sem o imóvel ter sido entregue. Aí você tem taxa condominial antecipada, seguro obrigatório. E tem, como diz meu querido amigo Mazei, o pulo do gato, o jump off the cat, como ele gosta de dizer, que é a história da varanda. Vocês já pararam para pensar e foram pesquisar por que a varanda é grande e o quarto é pequeno? O quarto parece uma cela. Eu só compro o apartamento mais antigo. Alguém já parou para explicar? O senhor sabe, doutor Pedro? Por que a varanda é grande? O senhor é advogado de construtora? Sabe por quê? Porque a varanda não conta na área construída. Então, a construtora paga menos tributo. E aí depois fala, não, mas fecha a varanda. E às vezes a convenção de condomínio que ela aprovou proíbe fechar a varanda.
Aí fala assim, não, eu vou coloca lá uma churrasqueira, criar o espaço gourmet. E assim, eu conheço esse tema porque eu sou síndico. Já não tinha mais nada o que fazer, resolvi virar síndico. Eu sou subsíndico do prédio que eu moro hoje, mas é que eu mudei agora. E aí a hora que eu cheguei, o síndico era advogado, Edar assim, falou, graças a Deus você veio para cá. Porque sabe que eu gosto desse tema, né? E aí eu estou esperando lá, ele já é síndico há 30 anos, falou que vai se libertar, né? E eu assumo a partir do semestre que vem. Senhores, aquela chaminé top de gordura, desfazendo sonhos, palestra do Tartucci, desfazendo sonhos, né? Então, em top de gordura, se todo mundo fizer o churrasco ao mesmo tempo, aquilo fica uma desgraceira total, né? Sem falar que esse tal de espaço gourmet é o bom e velho churrasco da laje, né? Mas é isso, né? Aí as coisas vão acontecendo. Isso é um dolo eventual, é um dolo acidental, um dolo negativo. As pessoas não sabem e embarcam. O sujeito que compra casa própria financiada no Brasil, ou ele é apaixonado, e como diz meu mestre Zeno Veloso, o apaixonado deveria ser interditado, ou ele é idiota, ou ele é ignorante. Desculpa se alguém que comprou. Possivelmente é porque é apaixonado. Tá? Não tem nenhum problema. Apaixonado pela mulher, pelo imóvel, e é o sonho patrimonial que o brasileiro geralmente tem, né? Infelizmente, desculpa aí os senhores liberais. Um dia desse o cara falou que eu era socialista. Eu falei, não, eu não sou socialista, eu sou civilista e consumerista. Porque hoje é assim, você dá uma opinião jurídica, ou o cara fala que você é consumista, ou comunista, ou fala 7-1, já viram isso não? 7-1 não tem nada a ver com a moringa, mas é o que está acontecendo hoje. Um dia desse eu postei lá no Jus Brasil, decisão da separação judicial, um retrocesso no Brasil. O cara comentou, por isso que o Brasil perdeu de 7-1 da Alemanha. Eu falei, caralho, o que isso tem a ver, cara? Tá feia a coisa. Por isso, aliás, professor Pedro, não tenho nem Facebook, nem Twitter. Imagina, eu ia fazer desafetos todo dia. Só falo de assunto jurídico, né? É complicado demais as coisas. E eu acho que vai piorar. Mas voltando. Então, desculpe aí os liberais, mas nessa realidade no Brasil, em que os contratos são abusivos, os contratos não são negociados na grande massa, o direito tem que intervir. Tem que aplicar a lei. Parece que é tão complicado. Está falando do Código Civil, mas o Código Civil tem alguns artigos que também não pegaram. Quando veio a lesão, 157 do Código Civil, ocorre a lesão, parece uma poesia, ocorre a lesão quando pessoa, por premente necessidade ou inexperiência, se submete a uma desproporção negocial, um negócio é anulável. Eu lembro que todo mundo falou, agora vai ter anulação de contrato, e o contrato era menos abusivo na época. Vão anular os contratos de aquisição da casa própria, que na época devia ter umas 5 abusividades. Porque a maldade vai aumentando. É uma coisa impressionante. Diminui os juros, tem um outro ferro do outro lado. Não aplicaram o artigo. Não aplicaram. Até hoje. Jurisprudência diz que tudo isso que eu falei de abusividade, eu sei que vocês estão querendo ir embora. Vamos lá, meu filho. Hoje tem jogo do teu time, é? É. E eu esqueci de dizer que eu fiquei lisonjeado de ter sido apresentado pelo Phil Collins Capixaba hoje aqui nesse momento. É. Quando eu cheguei lá embaixo, falei, o Phil Collins está aqui. É. Brincadeira, viu? O senhor pode falar que eu pareço... O senhor já viu o filme Ninja da Pesada? Pode falar que eu pareço com ele, não tem problema. Eric Jacan também pode ser também. Mais magro, claro. Mas voltando, pessoal. Então, não aplicaram o artigo. Outro exemplo. 406 do Código Civil. O Código fixou juros. Então, qual foi a interpretação que todos os civilistas fizeram? Bom, o 406 fixou juros da taxa Selic ou de 1% ao mês, eu acho que é 1% ao mês, conjuga com a lei de usura,
E aí a maior taxa de juros que vai ser cobrada no Brasil pelo Código Civil seria de 2% ao mês. Não pegou. Senhores, era só aplicar a lei de usura, conjugado, que prevê o dobro da taxa legal, com o Código Civil. Não aplicou. Sabe, eu não sei, a gente faz lei também, a lei é escolhida. Vocês já perceberam isso ou ainda estão na fase platônica do direito? Porque assim, eu cada vez mais, e pela essa atividade consultiva que eu tenho feito, nessas coisas que são maiores eu tenho percebido que direito é a arte de enganar por teses jurídicas. Cada hora se escolhe um dispositivo. E assim, tem tese de todo jeito. Quando eu pego um caso hoje, eu vou ler a tese contrária, para ver se ela me convence. E às vezes eu tenho o caso, e de novo eu volto aí para o problema de colisão de regra, que tem tese para os dois lados. Para os dois lados. Alegar o mesmo artigo. As duas partes podem alegar o mesmo princípio. E ainda mais por esse conflito social que a gente vive, que não é só no Brasil, é no mundo inteiro, parece que isso se acentuou. Se eu perguntar para muitos senhores, quem aqui advoga para consumidor, vai dizer que tem que arrebentar com o banco. E se eu perguntar para aqueles que se advogam para o banco, que é o pessoal que tem mais dinheiro, claro, vai dizer que tem que arrebentar o consumidor. Se bem que banco não paga cliente, advogado também, muito bem. Bom, um outro caso que nós temos problema no Brasil para resolver. E problema sério. Só fazer uma nota final, está uma MP transitando aí na presidência da República, lá no Executivo, para tentar resolver o problema dos distratos de aquisição da casa própria. A solução é pior do que a solução que a jurisprudência dá hoje. A jurisprudência manda devolver 90% para o consumidor daquele que ele pagou. Hoje, a maioria dos julgados do STJ. Enquanto que a MP prevê 25%, manda devolver 90%, prevê devolução de 75%, 25% de retenção. Quer dizer, tirando o direito de novo. Né? Bom, um outro tema que a gente tem que debater no Brasil, e nós tivemos transformação para um lado e para o outro, e eu vou terminar falando dele, porque eu acho que é um tema de cada um de vocês no dia a dia, é dano moral por descumprimento de contrato. Todo mundo aqui lida com isso. Aliás, lida com os problemas diários de vocês. Né? A gente é desrespeitado todo dia. Todo dia. Todo dia tem descalabro. Todo dia tem desrespeito. E às vezes nós queremos usar o dano moral como remédio para isso. Infelizmente, a concepção de como o dano moral foi concebido, a natureza do dano moral como lesão a direito da personalidade, como uma indenização pelo prejuízo sofrido, não é para isso. Dano moral serve para compensar o prejuízo que a pessoa sofreu. Há uma tese, aliás, também esse debate existe no mundo inteiro. Acabou de sair uma decisão da Corte de Cassação lá na Itália reconhecendo isso. Há uma tese de que o dano moral é indenização por dano moral, ou dano extra patrimonial, como vocês quiserem. Né? Só a nota de rodapé de novo sobre a reforma trabalhista. A reforma trabalhista não fala de dano moral, fala de dano extra patrimonial, para englobar todos os danos juntos. Moral, estético, perda da chance, dano existencial, tudo. Claro, em detrimento do empregado. Então não usar o termo dano moral, que é o que está na Constituição, e que está no Código Civil, e que está no CDC também. Usaram dano extra patrimonial. Porque aí o juiz vai fazer uma caixinha com todos os danos de forma tabelada. O que é claramente inconstitucional. Inconstitucional com força. De qualquer maneira, eu acho que isso não vai ser aplicado pelo juiz do trabalho. Bom, mas voltando, eu dizia para vocês, há uma tese muito forte que foi defendida no Brasil, no passado, pelo Carlos Alberto Bittar, entre outros, Limão de França também chegou a escrever sobre isso, que é natureza pedagógica, educativa ou de desestímulo do dano moral.
Alguns falam em natureza punitiva, ainda citam o direito norte-americano, falam em punitive damages, usam o termo em inglês, né, porque aí fica bonito, né? Fica bonito você usar o termo em inglês, né? Cobra honorários mais caros, né? Duas coisas assim que eu tenho percebido nesses grandes escritórios: usar o termo em inglês e usar a sigla. De vez eu recebi uma consulta tudo em sigla, eu devolvi, falei: o senhor pode me traduzir que eu não entendi porcaria nenhuma. E ainda estava em inglês, piorou. Mas o dano moral não foi pensado para isso. A categoria que nós temos prevista é de compensação, não de caráter pedagógico ou punitivo. Eu penso que é possível, reconhecendo que a responsabilidade civil tem uma função social, recorrendo-se ao princípio da socialidade, afirmar que o dano moral tem, a indenização por dano moral tem um caráter suplementar pedagógico. Aliás, os advogados pensam uma coisa sobre dano moral e os juízes pensam outra coisa. Está aqui o Dr. Marcos de Saúne, que tem um livro de referência sobre desvio produtivo do consumidor, muito citado pela jurisprudência, o chamado dano atemporal. Eu particularmente acho que não é uma categoria em separado, ele na nova edição também está defendendo isso. Mas vamos pegar uma bandeira da OAB do Conselho Federal hoje. Qual que é o grande problema do dano moral presente no contrato e fora dele? Um chavão, porque esse é outro problema do direito, existem chavões, né? É igual aquela brincadeira do telefone sem fio, um vai falando para o outro, aí no meio do caminho vai mudando, chega no destinatário totalmente diferente, aquilo se consolida. Até porque o direito tem um problema sério que a gente tinha que repensar, e eu achei que o novo CPC ia revolucionar isso, não revolucionou, que é o efeito recorta e cola. E acontece em toda a classe jurídica. Desde o estagiário, recorta e cola, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V. Desde os juízes, Ctrl+C, Ctrl+V. Os professores, os autores de livro, inclusive esse que vos falo, professores de mestrado e doutorado. É um problema que a gente tinha que fazer uma autoanálise, uma terapia coletiva para tentar resolver, né? Até uma dica, tá? Eu acho que o advogado hoje que se destaca é aquele que faz um trabalho artesanal. Artesanal mesmo. Vou falar uma coisa para vocês, eu nem secretária tenho. Sou eu que atendo, eu que faço café, eu que emito nota fiscal. Isso é coisa de mão de vaca também, mas o atendimento é artesanal. Não tenho assistente, nada. Não atribuo nada para assistente, quem faz pesquisa sou eu. Sou um advogado raiz. Roots. Mas cuidado, eu não sou aquele advogado antigo, doutor Homero, que colocava lá na porta assim: advocacia, trabalhista, penal, civil, tributário, previdenciário, amém. E colocava Lê Simão ainda, né? E contabilidade. E dou aula de capoeira. Tá rindo, hein, Phil Collins? Mas voltando, só uma especialidade que é direito civil, né? Mas, senhores, qual é o chavão? Vocês devem saber. Qual é o chavão que mais se fala sobre dano moral? Aliás, não é só um, são dois. Quais são? Você entra com ação esperando, vou ganhar dano moral. Aí o que o juiz diz? É um mero aborrecimento. Hã? Quem, você? Sai com os juízes e pergunta para eles. Uma vez eu fiz lá um curso num tribunal e perguntei, terapia coletiva, eu gosto de falar de dano moral para juiz, é uma coisa assim. Às vezes a escola de magistratura me convida, o que você vai falar? Aliás, falei aqui também já. Dano moral, porque eu gosto de fazer terapia coletiva. Não foi aqui não, foi em outro estado. Eu perguntei assim, quem é que determina a diferença de dano moral e mero aborrecimento? Unânime, nós. Nós. We have the power, só faltou falar isso. Esse é um problema, o que é dano moral, o que é mero aborrecimento?
Um dia desse a moça ia perguntar, a moça queria fazer uma entrevista, né? O senhor pode explicar qual é a diferença? Eu falei, eu não sei, eu não sou juiz. Às vezes eu brinco, não pode falar assim. Às vezes eu atuo como árbitro e... Eu ia fazer uma piadinha, mas eu atuo como árbitro, mas não tem pedido de dano moral, é só dano patrimonial. Às vezes, né? Fiz 6 arbitragens. Né? Eu ia falar brinco de ser juiz, mas não pode falar assim. Tem gente que critica a arbitragem que fala que é brincadeirinha de ser juiz. Né? Principalmente quando é processualista que é juiz de primeira instância. Né? Aí depois ele vira desembargador e ministro, ele muda a posição, porque ele vai aposentar e vai fazer arbitragem depois, entendeu? Aí ele acha uma beleza. Né? Outro problema, então, esse é um caso sério, né? Tudo virou aborrecimento. Eu estava falando da entrega do imóvel, tem um problema, né? Porque depois de todas as abusividades, você espera que o imóvel vai ser entregue no prazo, é entregue 5 anos depois. Isso é mero aborrecimento? Ou é dano moral? Sugere dano moral? Sugere dano moral. Os italianos falam dano moral pela lesão a direito fundamental em si, porque houve lesão à moradia. Saiu um julgado da terceira turma, eu não vou falar quem foi o relator ou a relatora, porque depois se aborrece. Quase 1 ano sem o imóvel, mero aborrecimento. E assim falta critério, né? Porque tem um julgado do STJ que o sujeito ficou 10 anos sem o imóvel, 10 mil reais, 12 mil reais de dano moral. 12 mil. E aí no mesmo informativo do STJ tem um julgado, eu acho que eu contei aqui 2 anos atrás. O que aconteceu? A mulher comprou uma lata de leite condensado, abriu, sabe aquela mania de dar uma bicadinha? Deu uma bicadinha. Quando ela olhou para a lata, tinha uma baratinha. Ela viu a perna da barata, boiando. E ela foi mágica, meu amigo Phil Collins. Ela pegou essa lata, levou no Procon e fez a prova. Que deu beijo na barata. E ganhou 15 mil reais de dano moral. 12 anos sem imóvel, 12 mil. Beijo na barata, 15 mil. Tem alguma coisa errada nessa porra. Já sabe, né? Viu a barata, o rato, toma, mete a boca e tira a foto. Deixa eu voltar que já está virando stand-up. É brincadeira. Bom, já vou terminar, Phil Collins. Você deve estar doido para tomar uma gelada. Né? E o senhor, para ver o jogo do seu time, o senhor torce para o Palmeiras, né? Olha como essa geração é esquisita. Estou falando com o cara, ele está no computador. E tá vendo? É uma coisa... Minha enteada é igual. Você fala, aí você reclama, olha com uma cara assim... Porque o mundo real é o mundo lá do computador. Tá vendo o que aí, meu filho? E qual é o outro problema do dano moral? Capa da revista Veja de 1991. Que esse é o efeito que já acontece há muito tempo no Brasil, a vejazização do Brasil. O cara lê uma coisa na Veja e fala, o pergaminho de Deus. É a Bíblia da conduta do brasileiro. Ele lê aquilo e não contesta nada. Coisa que advogado não pode fazer. Professor Mafra falou isso agora. Nosso principal instrumento é a palavra. E a gente não pode aceitar e concordar com 90% das coisas que a gente lê. O país é grande quando a elite intelectual peita. Se a elite intelectual aceita o que um órgão de imprensa diz, esse país não é grande. E vocês são a elite intelectual desse país, nós somos. Ah, eu não acho que sou. É sim, meu filho, assuma a responsabilidade. Tem curso superior, ou está em vias de, tem a vermelhinha no bolso, tem que ir para porrada. Mas esse foi o fenômeno da vejazização do Brasil. Saiu assim. Foi logo depois da Constituição. Porque a Constituição
trouxe aí o dano moral, e aí foi aquele movimento, oi, vai quebrar o Brasil. Desde que eu nasci, o Brasil vai quebrar. Desde que eu nasci, o Brasil está em crise. Um dia desse, meu filho falou, pai, estamos em crise. Eu falei, novidade. Meu filho tem 7 anos. Aí eu perguntei, o que é crise? Ele falou, é uma coisa ruim. Eu falei, então a minha vida é uma desgraça. Essa geração é interessante, né? Um dia desses ele perguntou para mim, com 7 anos, tem as suas vantagens também, por que que em Roma tinha muito aqueduto? Eu falei, é para levar água. Eu falei, tá bom, e aceitou a resposta mesmo assim. Mas foi terrível isso para o direito brasileiro. Não se pode cogitar a indústria do dano moral. E isso todo juiz tem lá um modelo lá no recorte e cola dele com essa frase. Não se pode gerar a indústria do dano moral. Aí você entra com uma ação, olha lá se você vai passar com aquele filtro inicial, porque há um problema também. Juiz de primeira instância e de juizado não tem a mesma sensibilidade do ministro do STJ. Sim, o ministro do STJ é mais sensível, ele dá mais dano moral mais fácil que o juiz de primeiro grau, que está de saco cheio já. Então, por exemplo, esperar muito tempo na fila do banco. Os juízes de primeiro grau aqui dão ou não dano moral? Dão? Quanto? 500? 500 reais? 50 de honorários? Caramba, dá para comprar uma caixa de Skol. Tá duro mesmo, né? Mas o STJ dá. Aliás, o STJ diz assim, que tem que passar de 1 hora. Então já sabem, né? Chega no banco, cronômetro. Passou de 1 hora, começa a gritar, dano moral! É interessante, porque uma coisa também que eu queria parar para pensar, ainda não sei a resposta, tem que ficar mais velho para saber responder, por que que 58 minutos não dá e 1 hora dá? Por que que 10 anos sem a casa dá e 9 anos e 300 dias não dá? Não sei. Isso eu não tenho condição. Aliás, eu vou escrever um livro ainda, eu tenho 40 anos. Quando eu tiver 70, eu vou escrever um livro chamado assim, O Lado B do Dano Moral, e eu encerro a palestra aqui. Conjugando o que eu ouço dos magistrados, por que o valor é baixo. Primeiro, porque eles acham que ganham pouco. Já ouvi. Faz tempo, né? Porque agora todo mundo ganha acima do teto. Né? Mas já ouvi. Por que vocês fixam o valor baixo do dano moral? Porque a gente ganha pouco. A gente ganha pouco, todo mundo tem que ganhar pouco também. Segundo, para evitar a indústria do dano moral. Mas evitar a indústria do dano moral com outro sentido. Para evitar que as pessoas entrem com ações. Porque a indústria virou dessa maneira. O filtro que a jurisprudência faz hoje é para tirar o estímulo das pessoas demandarem. E aí, eu não vou continuar, porque ainda tem 40 anos, e aí nós temos uma situação que nós temos que lutar contra isso. Aliás, a OAB tem uma bandeira contra essa questão do mero aborrecimento. O grande interesse aí é evitar que as pessoas entrem com a ação e que os desrespeitos continuem. Porque se paga pouco, existe um cálculo econômico muito fácil que as empresas fazem. Quanto é que eu gasto de dano moral? X. Quanto é que eu gastaria para mudar a minha conduta? 10x. Qual opção que é melhor? A primeira. Então, meus caros, nós temos que dar valor. Existe muita coisa que é muito além do mero aborrecimento. E a gente tem que lutar para que isso mude na jurisprudência nos próximos tempos. Acho que essa é uma bandeira que nós, advogados, temos que levar adiante. Muito obrigado.